Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais outro conteúdo desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba, e eu quero agradecer a Deus, como sempre eu faço, pelos novos inscritos. Sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em Cristo. E também eu quero agradecer de antemão àqueles ainda que não se inscreveram. E eu peço, por gentileza, se inscreva nesse canal. Canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Deixe seus comentários. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, eu quero trazer uma reflexão, mais uma, que tem como tema lutando juntos pela fé do Evangelho. Lutando juntos pela fé do Evangelho, ou pela fé evangélica. E o texto principal dessa mensagem se encontra aqui em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, que está escrito aqui no versículo 27, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, ô glória, para que, ouvindo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu vou ler novamente. Que palavra! Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, ou seja, pela fé do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho, ele em si, a doutrina do Evangelho da Graça, nos traz descanso para a alma, descanso para o espírito. E nós vivemos, eu particularmente, eu vivo esse descanso que esse Evangelho me proporciona, ou seja, que esse Evangelho em si nos proporciona, estando firmes na fé através do Evangelho, e isso faz a gente vencer as lutas diárias do dia a dia, o combate diário do dia a dia. Para o sistema religioso, existe a luta contra o diabo, Satanás, um ser espiritual que nunca existiu, criado por Roma e adotado e abraçado pela igreja, pela religião evangélica. Então veja, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para os irmãos de Filipe ali no primeiro século da era cristã, ou seja, do primeiro século ali, depois da cruz. Então veja, Jesus ele passou no seu ministério terreno por lutas, por combates contra o sistema religioso da época, contra os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei. Não foi diferente com o apóstolo Paulo e não é diferente conosco hoje também no século 21. Nós temos uma luta diária contra os nossos adversários, os opositores do Evangelho da Graça. Contra aqueles que se opõem à escatologia consumada, contra aqueles que se opõem à doutrina desse Evangelho puro, limpo e cristalino.
Então Paulo, ele tinha, quando ele escrevia suas cartas, ele escrevia com um objetivo de combater falsos mestres, homens que se introduziam nas igrejas, nas comunidades que Paulo havia pregado, anunciado o evangelho da graça. E como de costume em suas cartas, nessa carta de Paulo aos Filipos, aos irmãos de Filipos, veja o que Paulo diz no capítulo 3, no versículo 2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. A falsa circuncisão na carne, que os judaizantes queriam implantar entre os gentios ali do primeiro século. Versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, Paulo dizendo, ó, nós que adoramos a Deus no espírito, no entendimento, na mente, na consciência, ou glória. Veja, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui no versículo 18 do capítulo 3 ainda, Paulo diz assim, olha, pois muito... Não, vamos ler o 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Versículo 18. Pois andam entre nós, olha, porque muitos andam entre nós, Paulo dizendo, porque muitos andam entre nós, esse nós aqui eram os irmãos de Filipos, e Paulo também, Paulo se colocou aqui entre eles, porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, olha, Paulo já alertava, Paulo já dizia, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando, está fazendo eles relembrar que Paulo já dizia a eles, alertava sobre aqueles falsos obreiros, os inimigos da cruz, os opositores do evangelho, os adversários do evangelho da graça pregado por Paulo. Veja, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Entendeu? Então veja, os inimigos da cruz aqui que Paulo está falando era o sistema religioso opositor do tempo de Paulo. Então, voltando aqui para o capítulo de número 1, o versículo que nós lemos aqui, no versículo 27, Paulo diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, Paulo diz, ou eu estando com vocês aí, eu indo ver, ou estando ausente de vocês, olha, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, ou seja, em um só entendimento, em uma só doutrina, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, ou seja, pela fé do evangelho. Então, veja, meu irmão, o que Paulo estava querendo dizer aqui, meu irmão, que a unidade, a união em Cristo era uma das maiores provas de que estamos vivendo de modo digno do evangelho. Era isso que Paulo estava querendo falar para os irmãos de Filipos. Era a maneira digna de viver o evangelho, era em união. Entendeu? Então era isso que Paulo estava querendo falar aqui. E veja, meu irmão, que Paulo, ele alerta também, ele não escreve só isso para a igreja de Filipos. Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10. Olha o que Paulo diz aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo,
também resolvendo um problema daquela igreja ali, no século I. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, que não houvesse ali divisões, porque essa igreja de Coríntios estava tendo divisões. Uns eram de Paulo, outros eram de Cefas, outros eram de Apolo. E Paulo estava falando sobre a unidade, da união entre os irmãos. Veja que Paulo sempre combateu isso, a união entre os irmãos. Você vê, se você pegar as cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6, Paulo fala sobre essa unidade, essa união também. E eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso a mensagem, mas está lá em Efésios, capítulo de número 4, do versículo 1 ao 6, Paulo fala sobre isso também. Então, voltando aqui para Filipenses, veja, meu irmão, o que Paulo, o trabalho que Paulo tinha em enfrentar os adversários, os opositores do Evangelho da Graça, da doutrina que Paulo pregava ali no século I. Jesus também passou, teve esses problemas também, com relação aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, aos escribas, aos homens que estavam na linha de frente. Então, Paulo, tanto Jesus de Nazaré, o Jesus da carne, como Paulo também, ali no século I, ele passou por essas lutas, por essas perseguições. Ele lutou contra esses adversários, não combatendo com palavras de baixo calão, mas combatendo esses tais com o próprio Evangelho. É o que nós devemos fazer. Nós devemos estar unidos, nós que estamos em graça, devemos estar unidos em união, em combater, em defesa da doutrina do Evangelho da Graça. Nós devemos estar unidos em combater, devemos estar em união para combater e defender a escatologia consumada, que tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Não tem mais nenhuma profecia bíblica para acontecer. Então nós devemos estar unidos, e era isso que Paulo estava dizendo aqui na carta. Olha, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou seja, se eu for ver, ou estando ausente de vós, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, em uma só doutrina, em um só entendimento, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Veja o alerta de Paulo para os irmãos de Filipos, que estavam enfrentando adversários, opositores, os inimigos da cruz contra aquela igreja. E Paulo já havia alertado sobre esses tais. E hoje não é diferente, meu irmão. Claro que Paulo aqui está em outro contexto, nós estamos em outro, mas mudou a geração, mudou os pactos, mudou as pessoas, mas é o que a gente vê hoje no século XXI, opositores, adversários desse evangelho, pessoas que vivem lutando contra nós, pregadores do YouTube, entendeu? Pessoas que vivem virando as costas, dando as costas para o evangelho da graça, profanando o espírito da graça. E eles nos acusam dizendo que estamos pregando o quê? Heresias, uma falsa graça. Como? Se nós combatemos eles dentro do que está escrito, e eles não têm como refutar. E por isso eles nos contra-atacam com palavras, com ameaças, com cara feia, como se a gente fosse se intimidar com as ameaças deles. Não, meu irmão. Até porque
Nós temos que ser um povo diferente. Nós somos filhos da luz. E nós não vamos combater eles com palavra de baixo calão, nem afrontando, nem entrando pelo pessoal. Nós vamos combater pelo evangelho da graça, pela própria palavra. A própria palavra, meu irmão, enquadra eles. A própria palavra julga eles. Não é nós que vamos julgar. Não é nós que vamos combater eles como eles fazem conosco. Nós vamos combater ele pela palavra. Oh, glória! Então nós devemos estar unidos, meu irmão. Era isso que Paulo estava falando ali, alertando, exortando os irmãos de Filipos contra os falsos mestres, contra os cães que Paulo falou aqui, os maus obreiros, a falsa circuncisão. Era os judaizantes que estavam entrando nessa igreja com ensinamentos, rudimentos de obras mortas. E Paulo combateu, advertindo e exortando os irmãos de Filipos. E hoje, nós pregadores do YouTube, nós devemos alertar aqueles que saíram de um sistema e estão hoje vivendo uma graça limpa, uma graça pura, uma graça sem mistura, sem retoques, uma graça sobre graça em espírito e em verdade, ou glória. Porque a graça é uma democracia espiritual e nós fomos chamados para viver a graça. Estamos debaixo da plenitude da graça. Estamos vivendo debaixo da plenitude do reino, reinando em vida em perfeita vitória. E foi para isso que Cristo nos chamou. E Paulo continua aqui. No versículo de número 28, Filipenses capítulo 2, não capítulo 1, versículo de número 28, ele diz: E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Olha, veja, Paulo está dizendo, não ficais intimidados com medos dos adversários, dos opositores. Aí ele diz aqui, ó, pois o que é para eles prova evidente de perdição, e para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Ou seja, em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, ó, nessa outra tradução, olha o que Paulo estava dizendo: não tenham medo dos seus inimigos, dos adversários, dos opositores do evangelho. Olha, aí ele diz, sejam sempre corajosos, pois isso será para eles um sinal de que serão derrotados e que vocês vencerão, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Oh, glória! É Deus que nos dá a vitória, meu irmão. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não precisamos de armas terrenas. Não precisamos, meu irmão, estar denegrindo a imagem de ninguém, o caráter de ninguém. Mas o que nós precisamos fazer é estar unidos pela fé em Cristo, pela fé evangélica, em defesa desse evangelho, para combater os opositores, os adversários que são contra a doutrina do evangelho da graça. Assim como Paulo combatia tanto estando presente como ausente através de cartas, nós também estamos combatendo esse sistema religioso aí, manipulador, enganador, fraudulento, que vivem cauterizando e enganando, mentindo, engessando a mente dos incautos. Os incautos sem conhecimentos são nossos irmãos em Cristo? São salvos? São predestinados em amor? São, mas não têm conhecimento. E vivem sendo enganados pelo sistema religioso, pelos líderes religiosos, que em vez de pregarem a verdade, eles deixam a verdade de lado e continuam as suas manipulações, defraudando o evangelho da graça, falsificando esse evangelho. Digo com conhecimento de causa. Então veja, Paulo está tratando aqui, exortando os seus irmãos a estar unidos na fé, firmes em um só espírito, em uma só doutrina, em um só entendimento, firme na sua vocação,
naquilo que eles foram chamados. E isso também se aplica para nós nos dias de hoje. Nós que tivemos uma metanoia, uma transformação de mente, nós que tivemos os nossos olhos do entendimento abertos para esse evangelho. E isso eu me regozijo, meu irmão, com esses entendimentos, com essas verdades que estavam ocultas. Me sinto o homem mais feliz hoje aqui de João Pessoa, Paraíba, por essas verdades ter chegado até nós, até os nossos entendimentos. Verdades estas, meu irmão, que o sistema religioso não aceitam. Verdades estas que eles dizem que nós estamos pregando outro evangelho, outra graça que não é graça. É uma graça inventada. Será, meu irmão, que é uma graça inventada? Como? Se nós provamos tudo dentro do que está escrito. Somos livres. Existem líderes religiosos que ficam com raiva de nós, se tornam nossos inimigos, porque não participamos mais nas congregações com eles. É como se, hoje eu conversando com um irmão meu, ele disse, é como se a gente tivesse quebrado o contrato, tivesse feito um contrato com eles e a gente quebrou. Não, nós não fizemos contrato com nenhum homem, com nenhuma denominação. Somos livres, meu irmão. Somos livres, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então vejam que Paulo, a preocupação de Paulo em exortar os seus irmãos ali, os irmãos de Filipe, e ele continua aqui, ó, no versículo de número 28, olha, Paulo diz assim, ó, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pelos opositores, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Nessa outra tradução aqui, veja o que Paulo estava dizendo, ó. Eu gosto dessa tradução, ele diz assim, não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será para eles um sinal, ou seja, uma prova, de que serão derrotados e de que vocês vencerão, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Claro que aqui é em outro contexto. Nós que somos pregadores da graça, tivemos nossa mente iluminada, aberta para o entendimento, nós sabemos distinguir. Isso aqui foi no contexto de Paulo lá no século I, mas isso aqui está acontecendo hoje. E nós devemos estar unidos, precavidos, atentos, em união para combater não com palavras de baixo calão, combater não defraudando ninguém, mas combatendo, unidos para combater o bom combate pelo evangelho da fé. Assim como Paulo combateu o bom combate. Nós estamos combatendo através da palavra desse evangelho puro e cristalino. Então veja, no versículo 29, Paulo diz, agora, ele diz aqui, pois ele tem dado a vocês a honra de servir a Cristo. Ele quem? Deus, o Pai dos Espíritos, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Olha, nessa outra tradução diz assim, ó, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, de sofrer por Cristo, de sofrer perseguição, calúnias. Era isso que esses irmãos estavam passando, perseguições, afrontas. Aí ele diz aqui, ó, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Não era só de crer em Cristo, na graça, naquele evangelho que foi ensinado por Paulo, mas de padecer também. Mas de padecer por Cristo. Padecer sofrendo por causa desse evangelho. Era isso que Paulo estava falando. E é isso que está acontecendo conosco. Nós sofremos afrontas. Nós sofremos calúnias, palavras de baixo calão, por causa da doutrina do evangelho da graça, por causa da escatologia consumada. Nós somos afrontados.
falam mal de nós, inventam conversas de nós, querem pegar o nosso passado e usar como presente, achando que isso vai denegrir a nossa imagem. Não. Quem vive de passado é museu. Eu quero ver quem nós somos hoje, no presente e no amanhã, no futuro. Quem vive de passado é museu. Então, meus irmãos, que a gente venha estar unidos, firmes, em um só espírito, nesse entendimento, unidos e firmes para juntos combatermos os adversários, os opositores desse evangelho da graça, os opositores da doutrina da graça, esses homens que vivem virando as costas para o evangelho de Deus, para a doutrina do evangelho da graça. Mas nós estamos aqui e esse canal é mais um para nós combatermos o bom combate através da palavra. Entendeu? Então veja, meu irmão, o que Paulo diz aqui, ó, no versículo 29, pois eles têm dado a vocês a honra, de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Nessa outra tradução diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele, de credes nele. Versículo 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora, lá no presente, agora, no momento da escrita de Paulo se encontrava preso aqui no momento da escrita dessa carta, ouves que é o meu. Nessa outra tradução, para a gente entender melhor o que Paulo estava querendo dizer, ele diz assim, ó, agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como sabem, o combate que vocês viram que tive no passado é o mesmo que ainda tenho agora lá no presente. Paulo estava relembrando do combate que ele teve no passado. Aí ele estava dizendo, é o mesmo combate que agora eu tenho no presente. Então, meu irmão, que a gente venha estar unido, em união, juntos, firmes, pela fé, desse evangelho, na doutrina do evangelho da graça. Porque a luta que nós começamos lá atrás, tivemos lá atrás, nós temos hoje também no presente. A luta, a perseguição, as afrontas que nós já tivemos lá atrás, ontem, nós temos hoje no presente e vamos ter amanhã também no futuro. Mas em meio a tudo isso, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ô glória. Então, ficamos por aqui. É essa palavra que eu deixo para nós, irmãos, nós que estamos unidos em Cristo Jesus. Nós que levantamos a bandeira da doutrina do Evangelho da Graça, nós que levantamos a bandeira da escatologia consumada. Continuemos firmes, fundados, alicerçados e edificados nesse Evangelho que nos traz edificação, que nos traz descanso, que nos transforma, que nos educa e que nos dá equilíbrio e moderação, domínio próprio, para nós enfrentarmos as afrontas, as perseguições dos adversários, dos opositores do Evangelho da doutrina da graça. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Comentem à vontade. Amém? Então, até a próxima, se Deus assim o permitir. Unidos, firmes, jamais seremos vencidos. Amém? Paulo estava exortando os irmãos a estar firmes, em união, em uma só alma, em um só espírito, pela fé evangélica, ou seja, pela fé do Evangelho. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.